Olá! Sejam todos muito bem-vindos. Este é o Conversando com a Jay. Nas semanas passadas nós falamos sobre novelas, falamos um pouquinho sobre séries. E hoje eu quero falar unir duas coisas que eu gosto muito, duas coisas que são minhas paixões, que é leitura e filmes. Eu quero falar com vocês de livros que viraram filmes. Nesse vídeo eu vou falar apenas de livros isolados que viraram filmes. Não terá nenhum filme, não terá nenhuma saga nessa minha lista. Eu sempre gostei muito de ler. Quando eu era nova, lia muito. Lia livros gigantescos em uma semana, 15 dias, devorava os livros. Hoje em dia, com o passar dos anos, com a idade chegando, com trabalho, escola, filho, não leio tanto o que eu queria, mas assim, eu quis fazer esse vídeo porque para falar um pouquinho só, para lembrar um pouquinho desse meu amor pelos livros e indicar para vocês tanto os livros quanto os filmes que eu vou falar a seguir. E a minha primeira indicação é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. O livro é de 1813. Escrito há mais de 2 séculos, o livro narra a história de Elizabeth Bennet, uma jovem de 21 anos com espírito livre, diferente das mulheres da época, ao lado de suas 4 irmãs com personalidades fortes e diferentes. Uma mãe casamenteira e um pai proprietário rural. Elizabeth vai lidar com problemas relacionados à sua educação, à cultura, à moral e à sociedade conservadora da sua época. O livro foi adaptado 2 vezes para o cinema. Primeiramente em 1940, com a atriz Graham Carson, na versão mais atual de 2005, com a atriz Kira Kingsley, que ganhou uma indicação ao Oscar pela sua atuação como Elizabeth. Eu li o livro e assisti o filme. Eu sou apaixonada por esse filme. Por mais que eu ache o personagem, o Sr. Darcy, muito sério, muito duro, né? Muito áspero, sou apaixonada por ele, pela Elizabeth. Eu acho que os dois formam um casal lindo. Eu gosto da química deles em cena. Eu sou totalmente apaixonada pelo filme. E eu assisti primeiro o filme para depois eu ler o livro. Eu li o livro um pouco depois. E depois que eu li o livro, eu me apaixonei mais pela história. Então, sempre que eu posso, eu revejo Orgulho e Preconceito. Eu acho um livro encantador, um filme ótimo. E a minha primeira indicação de hoje. A minha segunda indicação é O Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie, de 1934. Esse romance policial foi baseado no caso de sequestro que aconteceu em 1932, nos Estados Unidos. A história nos leva a um luxuoso trem que acaba ficando preso na neve devido a uma grande tempestade. Diante dessa situação, um crime ocorre e um homem é encontrado morto em sua cabine. O famoso detetive Hercule Poirot, um dos passageiros do trem, terá que investigar esse crime em busca do assassino. A história já ganhou 2 adaptações cinematográficas, sendo a mais recente lançada em 2017, estrelando Kennedy Bragnac como detetive. E assim, neste caso do Assassinato no Expresso do Oriente, eu ainda não li o livro, também não assisti o filme. Eu estou indicando por quê? Porque eu sou apaixonada pelos livros da Agatha Christie. Eu sou super fã dela, eu acho os livros dela... É um livro que tem suspense, tem crimes, tem polícia, tem o detetive que ele desvenda as coisas de um jeito peculiar. Eu ainda não tive a oportunidade de ver o filme, mas assim, eu pretendo muito ver esse filme. Pretendo mesmo, porque, como eu falei, eu quero ler o livro também. E assim, eu não vou falar muita coisa além do que eu já falei, né, da descrição do livro, porque eu não tenho o que opinar. Estou indicando mesmo por predileção da Agatha Christie. Minha terceira indicação é O Iluminado, do Stephen King, de 1977. A obra narra a história de Jack Torrance,
que aceita um emprego de zelador em um hotel enquanto tenta se recuperar do seu vício em álcool. Jack leva para o hotel sua esposa e seu filho, e depois que uma tempestade de neve deixá-los presos no estabelecimento, forças sobrenaturais passam a assombrá-lo, colocando a família de Jack em risco. O livro fez tanto sucesso que ganhou uma adaptação cinematográfica em 1980, estrelando Jack Nicholson como protagonista da obra. O Iluminado, eu só vi o filme, eu ainda não li o livro. E assim, o Iluminado foi um filme, é um clássico do terror psicológico, tem cenas memoráveis. Tem aquela cena do menino andando no corredor do hotel, tem a cena das gêmeas. Então são cenas que tá nítido na memória das pessoas que assistiram o filme, e você... Sempre que você vê um menino, uma criança andando de triciclo no corredor, você vai remeter logo ao Iluminado. E assim, é um filme que vale muito a pena assistir. Eu sei que é um filme já um pouco antigo, mas para os mais novinhos que ainda não assistiram, vale muito a pena assistir. E o livro, quem puder ler, também leia, porque... eu sei que vai valer a pena. A minha quarta indicação é It, a Coisa, também do Stephen King. O enredo traz a história de 7 quase adolescentes que nas férias de verão se deparam com um palhaço horripilante que se alimenta de crianças, que aparece a cada 27 anos para saciar a sua fome. O grupo decide investigar o passado da cidade e faz a promessa de destruir Pennywise juntos. O livro já ganhou algumas adaptações para o cinema, mas a mais recente foi lançada em 2017, intitulado It, capítulo 1, dirigido por Andy Muschietti e estrelado por Bill Skarsgård como Pennywise. O It, a Coisa, o que acontece? Ele é um livro que foi adaptado para 2 filmes. Eu comecei a ler o It, a Coisa, ainda não terminei. E assim, o primeiro filme, ele é muito bom. Cara, o ator que faz o Pennywise, pra mim, ele ganha a cena ali. O Pennywise, pra mim, ele é perfeito. Ele é assustadoramente perfeito. Ele tá no tom certo. E as crianças, né, do filme também entregam muito. É um filme muito bom mesmo. A continuação, né, o que é o capítulo 2, deixou a desejar muito, não faz jus ao primeiro, e assim, muitas pessoas preferem somente o primeiro filme. Eu particularmente também não gostei do segundo, mas assim, como a obra It, a Coisa, eu acho que vale muito a pena quem quiser ler o livro. É um livro um pouco longo, um pouco extenso, tem que ler com bastante calma, com bastante tempo, mas vale muito a pena mesmo, porque o Stephen King é um escritor muito bom. Também ele, com essas histórias de terror, de suspense, é um ótimo escritor. E para quem ainda não conhece a história, eu acho que vale a pena bastante você conhecer um pouquinho do livro e um pouquinho do filme também. A minha quinta indicação é A Menina que Roubava Livros, do escritor australiano Marcus Zusak. A história conta a vida de uma jovem garota na Alemanha em meio à época do nazismo, narrada por nada mais, nada menos que a morte. No decorrer das páginas, vamos nos deparar com diversas situações tristes vividas por Liesl Menninger, que, como o próprio título do livro afirma, roubava livros por onde passava. O filme foi lançado em 2013, estrelando Sophie Nellisser como a protagonista. E assim, eu amo esse livro. Eu amo A Menina que Roubava Livros. Eu amo esse livro. É um livro que eu ganhei de um amigo de aniversário. E eu sou totalmente apaixonada. Quando eu li o livro, eu já tinha assistido o filme, né? Foi por isso que eu ganhei o livro, porque eu falei assim, eu quero muito ler o livro, eu gostei muito do filme, eu quero ver se eu vou gostar do livro. Tanto o livro quanto o filme, eu acho muito emocionante. É um filme triste, é um livro triste, mas eu acho que compensa muito você ver, você ler. É uma história muito cativante. É uma história triste, cativante e que vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. A minha sexta indicação é O Menino do Pijama Listrado, do Johnny Boyne, de 2006. A história ocorre durante o Holocausto e nos apresenta um garoto de 9 anos,
filho de um militar alemão, que se muda com toda a sua família para um casarão numa região isolada. Sem saber muito sobre o trabalho do seu pai, e entediado por estar sozinho, o garoto se aventura nos arredores da sua casa, encontrando um local estranho com um cercado alto e que o separa de diversas pessoas vestidas de pijama. Neste local, Bruno acaba encontrando um garoto da sua idade, Schimmel, e a amizade dos dois leva a um desfecho emocionante e surpreendente. O livro foi tão aclamado pela crítica que ganhou um filme em 2008, estrelado por Asa Butterfield e Jack Skellone, como Bruno e Schimmel, respectivamente. Gente, esse livro, ele é um livro bem fino, ele não é... Ele tem 190 folhas, 192 folhas, se eu não me engano. É um livro emocionante, é um livro triste, é um livro tão bom. O filme é ótimo também. E assim, também por se passar na questão da Segunda Guerra, temos essas duas crianças, né? Um que é um judeu, outro que é um filho de um militar alemão. E eles ficam ali naquela cerquinha ali, conversando, brincando, interagindo, se tornando amigos. E assim, sem dar spoiler sobre o final, nossa, o final do filme, assim, não o livro. Ai, gente, eu chorei quando li. Eu chorei porque eu me emocionei muito. No final do filme, não é tão nítido o que acontece quanto no livro. Mas, assim, é um livro lindo, um filme lindo, que quem não assistiu, que puder, assista. É uma história muito encantadora e as crianças são muito fofas. Eles são perfeitos. Minha 7ª indicação é A Hospedeira, da Stephenie Meyer, também de 2008. Esse livro da escritora de Crepúsculo nos apresenta uma história fascinante, onde seres humanos são hospedeiros de uma raça alienígena chamada de almas. Melanie, a protagonista da história, é uma humana capturada para hospedar uma alma. Porém, ela fará de tudo para tentar controlar o invasor que lhe habita. O livro ganhou uma versão para o cinema em 2013 e foi estrelado pela atriz Sarah Rossiroma. Ai, gente, desculpa, eu não sei o nome das atrizes. Esse filme, né, esse livro, A Hospedeira, o The Host, amo esse livro também. Eu já li ele várias vezes. Eu sei que de 5 para cima, menos de 5 eu tenho certeza que não foi. E eu já conheço o livro de ponta a cabeça, não é um livro tão fininho. Eu acredito que seja com umas 400 páginas, eu não tenho assim em mãos ele aqui agora, mas é um livro que eu acho muito bom. Eu gostei muito. No comecinho eu demorei um pouco a entender, demorei um pouquinho a engrenar, mas depois que eu engrenei no livro, eu me apaixonei. Me apaixonei pelo livro, me apaixonei pela história. O filme, o que acontece? É aquela questão, né, do adaptação para o cinema, às vezes, deixar a desejar. E nesse caso, para mim, minha opinião, é a questão dos atores. Eu não sei se eu imaginei os atores diferentes. Eu vi no livro, eu senti uma química, eu senti uma paixão, eu senti um amor. E no filme eu não conseguia ver isso nos atores. No caso, o trio, né, que acaba se tornando um trio, um triângulo amoroso. Eu não via esse triângulo no livro, nos filmes, no filme, quer dizer. Então, para mim, o livro deixou a desejar nessa questão da química. Para mim, eles não conseguiram passar aquela história para a tela. Tem um livro que é A Quinta Onda, que é um livro, também é um filme. Eu não botei nessa lista, porque, se eu não me engano, A Quinta Onda é uma saga de livros. E a história é um pouco parecida na Quinta Onda, por esses... seres alienígenas, né, eles também usam o corpo humano para se hospedar, né? Eles são hospedeiros também. Só que na Quinta Onda, eles se hospedam nos adultos e os adolescentes que acabam lutando, né, uma guerra para se livrar desses seres alienígenas. Mas na hospedeira, o que acontece? Essas almas, né, que são esses seres, eles vêm para o nosso planeta porque eles querem pacificar o nosso planeta. Eles acham que o nosso planeta é muito bom, só que está se acabando, pois o humano está acabando com tudo, né? Então eles querem manter o nosso planeta e eles acham que o problema do nosso planeta é o ser humano. Então eles tomam, né, a mente do ser humano
e vive a sua vida. Se a pessoa é bancária, provavelmente ela continua sendo bancária. A pessoa continua vivendo a sua vida, sendo que é ela fisicamente, mas ela é comandada por uma alma. E quando as pessoas, né, os seres humanos começam a descobrir o que está acontecendo, começa a surgir grupos resistentes, grupos rebeldes, e a Melanie faz parte de um desses grupos, né? E ela acaba caindo numa armadilha e ela é pega e é transplantada uma alma. E essa alma, e elas duas entram em conflito, porque a Melanie é uma mulher, é uma jovem muito forte. E ela não quer deixar que a alma tome o corpo dela. Acaba que elas começam a conviver, né? Elas começam a conviver, porque tem a Melanie e tem a alma, que é a Wandere. No livro é Wandere e no filme é Peregrina. E assim, a Peregrina ou a Wandere, tanto faz, ela é um ser bom, é um ser puro, que ela acaba fazendo, no decorrer da história, ela começa a achar errado aquilo que a raça dela, né, a espécie dela está fazendo com os humanos, mas ela acaba também se apaixonando pelo planeta, pelas pessoas. Ela se apaixona por um ser humano, né? Então, assim, é um livro, para mim, é um livro muito bom mesmo. São vários enredos, né? Tem os seus enredos, tem as suas histórias. E o filme, para mim, é raso. O filme, para mim, não transmite essa história. É um filme muito raso. Mas, quem não gosta de ler, que quiser assistir, A Hospedeira é a minha indicação. Mas, se puder, leia o livro, gente. O livro vale muito a pena. A minha 8ª indicação é O Quarto de Jack, de Emma Donoghue, de 2010. O livro é narrado pelo pequeno Jack, de 5 anos. Conta a história sobre o que ele conhece como mundo, um quarto de apenas 7 metros quadrados, onde vive com sua mãe. O que Jack não sabe é que este mundo é, na verdade, um cativeiro onde sua mãe tem vivido por anos contra a vontade e de onde não pode sair. A narrativa nos apresenta uma história emocionante sobre o amor materno. O livro foi lançado em 2010, ganhou uma adaptação cinematográfica em 2015, com o roteiro da própria escritora, estrelado por Brie Larson e Jacob Tremblay. Eu não li ainda o livro, mas eu vi o filme. É um filme muito emocionante, é um filme muito triste, realmente. Eu não tenho certeza, mas eu lembro quando eu vi o filme, eu li em algum lugar que a história também foi baseada num caso real. Um caso que ficou muito conhecido, deu aqui no Brasil, até no Fantástico apareceu, do pai que manteve a sua filha por 24 anos em cárcere. Esse pai, ele abusava dessa filha e ela teve 5 filhos, se eu não me engano, todos filhos dessa violência que ela, né, sofreu. E eu só não tenho muita certeza, mas eu li em algum lugar que essa história também tem um pouco disso, pela essa questão, né, deles viverem num quartinho, mãe e filho. Ela faz tudo pelo esse filho, né? Só que o filho tá crescendo num lugar minúsculo. A mãe toma uma atitude desesperada para tentar salvar o filho, tentar se salvar. Faz com que essa atitude desesperada dê certo. O Jack consegue escapar e, assim, ele começa realmente a ver o mundo, ver como são as coisas, conhece os avós. E, assim, um filme muito emocionante. Tem horas que, não vou negar, depois que eles estão soltos, né, que eles já estão vivendo no mundo, tem horas que eu fico com raiva da mãe do Jack, né, por atitudes que ela toma no decorrer da história, mas é um livro que um filme que vale muito a pena. A Brie Larson tá perfeita. O menino ele é muito fofo, ele é muito perfeito. O 9 é Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes, que é de 2012. Numa narrativa envolvente e com personagens apaixonantes, a obra conta a história da jovem divertida Louise Clark, que ao procurar um emprego, acaba aceitando a vaga de cuidadora de um homem paraplégico, chamado Will. Apesar de um início conturbado entre os dois, Louise consegue contagiar Will com sua alegria.
os dois acabam se apaixonando, porém nem toda história de amor acaba com o desejado final feliz. O livro foi adaptado para o cinema em 2016 e estrelado pelos atores Emilia Clarke e Sam Claflin. Eu ainda não li o livro. Eu assisti o filme. Eu me apaixonei, eu tive raiva, eu fiquei triste, eu chorei. É uma história de amor linda, é uma história de amor contagiante, é uma história de amor envolvente, mas é muito triste. Não quero entregar muito, mas assim, é uma história muito triste. É uma história muito triste mesmo. Mas a Emilia Clarke pra mim tá ótima no papel. O Sam Claflin também tá muito bom como Will. Eu acho que vale muito a pena de vocês assistirem o filme. O livro eu ainda não tive a oportunidade de ler. Espero ler em breve, mas Como Eu Era Antes de Você é uma história linda. E antes da minha 10ª indicação, eu queria que vocês, se você chegou até aqui, não esqueça de você dar o like nesse vídeo, compartilha para as pessoas que você conhece, que talvez possa gostar desse conteúdo. Se inscreve aqui no canal. Eu espero que eu tenha feito esses conteúdos com muito carinho, querendo fazer uma coisa legal. Ainda não tá do jeito que eu quero, ainda não tá perfeito. Eu pretendo fazer vídeos comigo, não só gravar. Eu pretendo arrumar um espaço legal para mim gravar, fazer um cenário bonitinho, uma coisa simples, aqui na minha casa mesmo, que é onde eu gravo. Mas isso é para um pouco mais para frente. Nesse momento eu não estou conseguindo fazer vídeo. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha, faz esse favorzinho para mim, porque eu tenho visto que esses últimos vídeos que eu tenho postado tá dando um retorno legal. E eu espero que vocês estejam gostando, tá bom? E a minha 10ª indicação é Extraordinário, de R.J. Palacio, de 2012. Esse romance conta a história de Aug, um menino de 10 anos que nasceu com a síndrome de Treacher Collins, uma doença que causa má formação facial. Nosso destemido protagonista nunca frequentou a escola com outras crianças, mas ele decide ir para um colégio particular. Com sua narrativa, Aug nos mostra os desafios vivenciados na escola diante das outras crianças e mostra que a aparência não é tudo. O filme ganhou uma adaptação para o cinema em 2017 e foi estrelado por Julia Roberts, Owen Wilson e Jacob Tremblay. Eu demorei muito para assistir Extraordinário, demorei mesmo, eu já estava querendo ver há muito tempo, desde que o filme foi lançado em 2017, eu tava doida para me assistir. Então, o que acontece? Não li o livro ainda, o filme eu sei que eu já falei isso aqui de vários, mas o filme é encantador, é uma história linda, é uma história de amor, é uma história de família, é uma história de coleguismo, de companheirismo. O Jacob, ele é um ator incrível, né? Tanto no Quarto de Jack quanto no Extraordinário, você vê como ele é tão novinho ainda e ele já é um ótimo ator. E assim, é um filme que vale muito a pena de você assistir, é um filme que aquece o coração da gente, é um filme lindo. Eu espero mesmo que vocês assistam, gente, vale muito a pena mesmo, pessoal. E essas foram as minhas indicações de hoje. Espero que, se vocês já tiverem visto esses filmes, que a maioria já são filmes um pouco antigos, os livros também já são um livro um pouco antigo, mas se vocês gostarem dos livros, dos filmes, comentem aqui embaixo para me saber da opinião de vocês. Mais uma vez, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e comentem se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, se vocês querem ver alguma coisa diferente, comentem o que vocês querem para o próximo vídeo. Fique com Deus, um beijo e até a próxima.